Olá! Bom, primeiro desculpa, vamos começar a live uns 5 minutos atrasado, problemas de informática, mas vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre essa questão que é merecimento. E eu fiquei pensando como é que nós podíamos falar de merecimento, tá? Em relação à nossa vida, como é que nós poderíamos discutir esse tema de uma forma que fosse muito clara para todas as pessoas. Então, em primeiro ponto, quando nós falamos em desenvolvimento, eu acho que a primeira coisa é nós entendermos como é que nós nos desenvolvemos. Quais são as fases de desenvolvimento e o que cada fase traz para nós e o que ela nos possibilita e o que ela não nos possibilita, ok? Oi, Ana, tudo bom? Então, assim, por que isso? Porque o que eu percebo, e até ontem eu estava discutindo isso com uma cliente minha, como é interessante, né? Nós vivemos uma vida, nós criamos filhos e ninguém nos conta como é que nós nos desenvolvemos, a não ser que você realmente, oi Carmen, a não ser que nós realmente estudemos para isso. Por exemplo, eu estudei, mas mesmo na faculdade, o que eu estudei? Eu estudei as fases de desenvolvimento do Piaget, eu estudei a fase de desenvolvimento segundo a psicologia. Só quando eu fui fazer a minha formação em análise transacional, que aí eu fiz toda a formação no 202, só para você entender, a análise transacional é uma teoria que trabalha, eu brinco que, e a maioria das pessoas que trabalham com análise transacional, é uma simplificação da psicanálise, tá? O Eric Berner, ele acreditava que as pessoas, uma criança de 8 anos e uma pessoa de 80 anos, quando você falasse algo, essa pessoa ela precisaria entender o que você fala. Então a regra do Eric Berner é: cura primeiro, diagnostica depois. Tá? Então ele parte do princípio, e é dele que vem a teoria dos jogos, tem uma série de coisas que nós trabalhamos em relação, dentro que eu tenho falado para vocês, e que eu acho que para compreensão a análise transacional é incrível. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a teoria da Pamela Levin, tá? Que ela diz que o desenvolvimento humano ele é composto por ciclos de desenvolvimento e esses ciclos são formados por estágios e esses estágios eles têm início quando nós nascemos, que é de 0 a 9 meses. E ela chama esse estágio de o poder de ser. Nesse momento, é quando a criança, ela só tem aquilo que a gente chama de criança livre. Eu tenho fome, eu choro, eu tenho necessidades físicas, eu faço, eu tenho vontade de arrotar, eu arroto, eu fico triste, eu choro. Ou seja, de 0 a 9 meses é aquele bebê que ele vive o momento. Ele reage ao momento. Você olha para ele e ele ri para você. E nesse momento é o momento onde o que nós queremos, quais são os nossos sintomas comuns dessa fase. Nós queremos comer frequentemente, nós não pensamos, nós temos dificuldade de pensar, nos falta concentração, nós dependemos literalmente do outro. É um momento onde nós vivemos as nossas necessidades orais, é o nosso tempo de reunir forças e observar. E quem tem um bebê nessa hora sabe disso. E quando uma criança, ela não pode ser, ela não é cuidada, ela não tem essas necessidades supridas, o que acontece? Tá? Conforme ela cresce, ela passa por todos os ciclos, essas necessidades aparecem. Tá? Quando é que nós voltamos para esse estágio de poder ser? Quando nós estamos cansados, feridos, atrasados, doentes, durante o período onde a gente tem que mudar muito rápido, nós crescemos muito rápido, quando nós estamos sofrendo por uma perda pessoal. Tá? Quando nós estamos em luto, quando nós estamos cuidando de uma criança, quando nós estamos grávidas. Então, nesse momento, o que a criança precisa interiorizar? E o que o adulto ele precisa ouvir?
E normalmente nós voltamos para a fase quando a fase ela não foi bem vivenciada na nossa infância. Então, o que significa isso? Significa que, imagine, você tem um filho ou uma filha. Para a mulher, ela tem uma filha. A partir do momento que você fica grávida, você vai reviver e refazer todas essas fases. Então, isso daí vai influenciar no quanto eu vou desenvolver ou acreditar no meu merecimento. É o quanto dentro da família eu tive permissão para ser quem eu sou e eu achei que era ok ser quem eu sou. E quando eu digo ok, é que é positivo, tá tudo bem você ser do jeito que você é. Você não precisa mudar para que eu te ame ou para que eu te aceite. E qual é a frase que nós precisávamos ter integrado entre 0 a 9 meses? E que eu espero a maioria tenha integrado, mas muitas vezes, como é que nós sabemos que nós não integramos? Porque quando nós ficamos cansados, quando nós estamos na TPM, quando nós estamos estressados, quando nós passamos por uma situação que nos deixa meio fora, nós voltamos para essa sensação de querer comer muito, a dificuldade de pensar, tá? A falta de concentração, o desejo de depender do outro, de querer, eu queria que alguém tomasse a decisão porque eu não quero pensar, eu não consigo pensar nesse momento. Ok? Qual é a frase que seria ok? E para quem ainda vive em alguns momentos essas situações, é legal dizer para si mesmo: é ok para você estar aqui, ser alimentado, acariciado e cuidado. Eu entendo as suas carências. Alguns anos atrás eu tive um cliente, a reclamação dele é que ele namorava uma mulher maravilhosa, mas ela se portava como uma criança. Então, às vezes, ela queria que ele desse banho nela, me enxuga. E ele falava, nessas horas me incomoda, porque a mulher que eu conheço, parece que ela desaparece. O que, na verdade, essa pessoa estava dizendo para ele? Que ela ainda estava presa nesse primeiro estágio. Maluco, né? Você diz, Regina, cada vez que você faz uma live, você surta a minha cabeça, porque você me diz que, agora eu entendi, temos só isso. Você traz mais uma coisa, e essa mais uma coisa ainda me faz pensar que é muito mais complexo. É isso mesmo. Sinto muito. Imagina quando nós começamos a estudar e a entender tudo isso. Você meio que surta, porque você fala, gente, não é possível. Será que isso nunca vai parar? Aquela frase, tá? Eu sei que nada sei, quando você faz psicologia, é extremamente forte. Porque cada vez mais você começa a entender que existem muito mais coisas que você não olhou, não conhece ou não viu. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque você acha que uma pessoa que não pôde ser cuidado, não pôde ser alimentado, não pôde ser acariciado, para não se sentiu bem por estar ali, não se sentiu acolhido, aceito, amado, ele vai desenvolver o merecimento? Você já disse para você em algum momento da sua vida que era ok para você estar aqui, que era ok alguém cuidar de você, que era ok você poder, ser amado do jeito que você é, que era ok você ser aceito do jeito que você era? Tá? E olhe bem, nós estamos na fase de 0 a 9 meses. A gente chama essa fase de o poder de ser. A pessoa, ela precisa ser. Se eu não fui acolhida, se eu não fui uma criança desejada, se eu não fui uma criança que meus pais não idealizaram, mas sonharam em me ter ou curtiram me ter, como é que foi a minha primeira infância? Tá? Eu fui tratada com amorzinho, tudo bem, você tá com cólica, tá tudo bem, mamãe tá aqui, papai tá aqui, vovó tá aqui, titia tá aqui, o cachorrinho tá aqui. De novo com cólica? De novo com dor? Não para de chorar. De novo vamos ter que trocar fralda? De novo tem que dar banho? De novo amamentar? Entende? Então, a nossa base do merecimento, nós temos o merecimento
que vem de fora e aquele que nós construímos dentro de nós. Nós estamos falando primeiro do que vem de fora. E eu espero que isso possa trazer mais conhecimento sobre você mesma, tá? Quando nós saímos dessa fase, e tem fases que se mesclam, tá? Não é assim, termina os 9 meses, aí dos 9 meses, os meses, começam outra fase. Não, a gente vai tendo as fases. Então, assim, de 10 meses a 18 meses, nós vivemos o quê? O poder de fazer. Tá? É aquele momento onde a criança ela quer variedade de estímulo. Ela quer ver, ela quer ouvir, ela quer tocar. Parece que ela tem 10 mãos. Tudo ela quer pôr a mão, tudo ela quer ver. Ela mexe, ela troca. Você até se irrita. Por quê? Porque a criança o tempo inteiro, assim, são 2 minutos ela perde o interesse. Quem tem bebê nessa fase sabe. Tá? A cada 2 minutos, assim, ela pega, eu via meu sobrinho, né? Ele pegava o celular e ele ficava mexendo. Você não gosta da galinha pintadinha? Tá, já trocou. Aí chorava porque a galinha pintadinha tinha sumido. Você fala, lógico que sumiu, você tirou, né? Então, é importante nós entendermos que o segundo momento, o segundo estágio, é aquilo que a gente chama do pequeno professor. É quando nós estamos aprendendo a fazer as coisas. E qual é a afirmação que eu precisaria ter ouvido? É ok para você sair pelo mundo, explorar, alimentar seus sentimentos e ter quem tome conta de você. Vai, mexe em tudo, tudo bem, é seguro fazer isso. Tá? Agora, quantas crianças realmente têm isso e é permitido experimentar? Ah, essa criança é bagunceira, ela é mexelona, ela não para, ela tem DDA. Gente, criança, para nós criarmos e para eu ter permissão para crescer, eu preciso da permissão de que é ok eu experimentar o mundo. Se eu não tiver esse ok, então assim, vamos imaginar, eu fui super bem acolhida como bebê, e como bebê eu estava lá no colo, no berço, no carrinho. Aí eu começo a andar, eu começo a destruir a casa. Tá? Ou a casa se torna um perigo. Se eu não sou acolhido nisso, tá? Se a minha curiosidade é vista como xeretice, tudo é não põe a mão, não faça, não tire. Como é que eu vou, no futuro, me sentir segura para sair pelo mundo? Como é que eu vou me sentir segura para experimentar o mundo? Em todos os contextos. Como é que eu vou me sentir segura para me colocar no mundo? Quando é que nós refazemos essa fase? Quando eu tô cansada, ferida, vulnerável pelos meus erros. Tá? Quando você erra, você fala, tudo bem, é ok errar. Ou você pega um chicote e fica, culpa meia, meia culpa. Por quê? Se você fica culpa meia, meia culpa, você não pode errar quando criança. Você quebrou. Você quebrou. Da criança é isso. Nessas fases nós estamos dizendo para a criança, e nós não estamos falando aqui de não ter limite, tá? Não confunda. Eu dar permissão para você aprender sobre algo e eu, na verdade, não colocar limite. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aqui não pode, porque aqui machuca. Aqui não pode, porque você é pequenininho. Isso daqui você só vai poder mexer quando grande. É muito diferente de, não mexe, senta, fica parado. É muito diferente, não é disso que nós estamos falando. A partir dos 18 meses, nós começamos a entrar no terceiro estágio, que é o estágio do poder de pensar. Tá? É um momento onde nós queremos o quê? Tá? É um momento onde nós queremos, nesse momento... Tá? Nós estamos formando o nosso estado de ego do adulto, aquele ser que pensa, aquele ser
que a partir dali a criança nesse estágio, do que ela necessita? Ela necessita estabelecer um novo sentido de independência, ela necessita começar o seu processo de individualização e separação, ela quer abrir espaço para ela, independente dos outros, ela quer ser diferente, ela quer ser única, ela necessita criar uma posição separada dos pais e ela pode começar a adquirir aquilo que a gente chama do pensamento abstrato, tá? Ele, na verdade, ele vai estar buscando separar o eu dele do eu do outro, ou seja, ele começa uma fase de autoafirmação, tá? E autoafirmação não significa rebeldia. Ele precisa pensar por ele. Tá? Ele precisa ter espaço para ir contra. É aquele momento em que a criança fala muito não, 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 não. Quantos nãos você fala? Quanto você tem do seu poder de pensar? Eu vejo muita gente cobrando, né? Eu quero funcionários que pensem fora da caixa. Eu quero gente criativa. Tá. Legal, muito bacana. Você foi criado para ser criativo? Você teve permissão para pensar quando você era criança? Você ouviu dos seus pais que era ok para você investir contra e testar, descobrir os seus limites, dizer não e tornar-se separado de mim? Ou quando seu filho começou a fazer isso, ele começou a apanhar, ele começou a ficar de castigo, ele começou a não ter permissão para fazer nada do que ele queria? Ele escolhe uma roupa, ele diz, quero essa. Você diz, essa não combina, põe essa. Ou você diz, legal, essa é super bacana. E se combinasse com essa, será que ficaria melhor? Porque às vezes, aí você vai me dizer, ai Regina, socorro, você está falando de pais horrorosos. Não, gente, eu estou falando de pais normais. Que às vezes não tem tempo nem para respirar. E tem uma criança lá que fica o tempo inteiro, você fala, vamos fazer isso, diz não. Eu estou falando de crianças que precisam aprender a se expressar. E eu estou dizendo que nós voltamos para essas fases quando nós não nos desenvolvemos. Quando ela não é, quando nós não conseguimos nos sentir diferentes e únicos, quando nós não conseguimos afirmar o não, quando eu digo eu não quero, eu não preciso, eu quero diferente, quando eu digo não, independente de você, eu tenho o meu posicionamento, é quando eu aprendo a pensar, tá? Quando que isso ocorre? Quando eu tô naquele processo de me libertar de uma dependência. Todas as pessoas que entram em processo de dependência, elas em algum momento, nesse estágio aqui do pensar, ela não foi estimulada. Ela não foi estimulada a ser individual, a ser diferente, a ser única, a ser exclusiva. E às vezes, a Natasha disse o seguinte, muito boa a live, infelizmente às vezes fazemos isso mesmo com as crianças. Então, Natasha, mas o que eu queria que você também tomasse consciência, e todas as pessoas, é que nós temos ainda essa criança dentro de nós, e que nós podemos refazer essa relação conosco. E quando nós refazemos conosco, nós refazemos com os nossos filhos. Por quê? Porque aí nós paramos de repetir o que os nossos pais fizeram conosco. E eles fizeram isso porque eles também não sabiam. Eles não fizeram porque eles não queriam que nós fôssemos independentes. O sonho de todo pai e toda mãe é ter filhos independentes, filhos saudáveis, filhos felizes, filhos com muito merecimento, que se permita receber. Mas se eles não aprenderam, como é que eles vão me ensinar? Então, se eu entender que eu tenho isso dentro de mim, eu posso refazer isso em mim e refazer com a próxima geração. Isso é muito importante, tá? É muito importante, por quê? Porque imagine a quantidade de pessoas que literalmente no mundo não pensam, não têm permissão para pensar. Não tem permissão. Quantas vezes eu encontro uma pessoa, a pessoa me diz, é que eu sou burra. Gente, na boa, não existe pessoas burras, existem pessoas com limitações, tá?
O que significa limitação? Às vezes tem pessoas que têm uma limitação física de aprendizado. Tem crianças que nascem com problemas e elas realmente não conseguem decorar, aprender, lembrar. Tá? Elas não tiveram alimentação suficiente para desenvolver, tá? Todas as sinapses e criaram, elas não tiveram carinho, toque o suficiente, amor o suficiente para desenvolver tudo que ela precisava desenvolver no cérebro, seja durante a gestação ou seja depois que ela nasceu. Tá? Mas muitas vezes nós vamos pegar pessoas, tá, que mesmo com limitação tem inteligências múltiplas, que hoje nós trabalhamos com esse conceito. Eu posso não ser boa em matemática, mas eu sou excelente em relacionamento. Eu posso não ser a pessoa que mais cumpre meta, mas eu sou o melhor gerente de equipe. Eu posso ser a pessoa que não consigo ser tecnicamente tão bom, mas cara, eu faço todo mundo cumprir metas. Tá? Eu posso não entender nada de números, mas eu sou uma musicista super legal. Eu sou uma pessoa que consigo cuidar de plantas. Então nós temos múltiplas inteligências. Então quando uma pessoa me diz que é burra, eu já sei que na fase de desenvolvimento dela, ela não passou por uma fase de desenvolvimento positiva, onde ela teve tudo. Isso muitas vezes se repetiu na escola. Tá? Isso se repetiu nos trabalhos, isso se repete ela com ela. E aí chega uma hora que ela se torna quase acéfala, ou seja, sem cérebro, tendo cérebro. Olha que absurdo. Eu lembro de uma cliente que eu atendi e que ela dizia pra mim, você não entende, eu sou burra. E eu falava pra ela, desculpa, você não pode ser burra, você é minha cliente, você chegou aqui. Como é que é isso? E hoje é uma pessoa que é casada, mora em outro país, fala outro idioma. Como é que ela pode ser burra? Mas ela foi condicionada desde pequena por ter uma inteligência diferente e pelos pais esperarem um comportamento que ela não tinha, a ser taxada como lenta e burra. E eu vou dar uma péssima notícia, gente muito inteligente é lenta, tá? Não é comum pessoas inteligentes serem rápidas. Mas é o quê? É isso que nós fazemos conosco. Pior do que o outro, somos nós. Entendeu? Que acabamos não nos dando, não refazendo dentro de nós essas fases do desenvolvimento. A próxima fase é quando nós saímos, tá? Do pensar e nós passamos para a fase do ter uma identidade. É aquele momento, e aí, olha que interessante, né? Eu vou falar dessa fase e vocês vão perceber claramente onde é que se encontra. Vocês têm ouvido pessoas perguntarem, quem sou eu? Por que eu tô aqui? O que eu posso fazer? Qual é o meu propósito de vida? Sabe, como é que eu me relaciono? Eu me sinto perdida, eu me sinto sem saber quem eu sou, eu me sinto sem saber o que eu quero, eu me sinto sem perspectiva de futuro. A gente tá falando de pessoas que quando estava entre 3 a 6 anos, que era o momento dela testar o poder de ter uma identidade, dela responder essas perguntas, quem sou eu, por que eu sou assim, que poder eu tenho, como é que eu posso usar o meu poder? Quais são? Como é que é o sexo oposto? Tá, eu tenho o que aqui? Eu sou igual a você? Eu sou diferente. Esse momento, tá? Muitas pessoas é um momento onde ela vai testar os relacionamentos sociais. Eu lembro que quando minha sobrinha tinha entre 5 a 6 anos, um dia eu cheguei na casa dela e minha cunhada estava assim, super séria. E eu olhei e falei, tudo bem, minha cunhada, a sua sobrinha precisa te contar o que ela fez, porque foi muito feio. Falei, gente, será que ela riscou a geladeira ou riscou o carro inteiro? Deve ter sido uma coisa muito feia. Eu olhei e falei, tá, o que foi? E minha cunhada começou a me contar e minha sobrinha começou a chorar e saiu correndo. E eu fui atrás da minha sobrinha. E a minha cunhada disse, um absurdo. Ela estava dando um beijinho no primo.
E aí eu encontrei minha sobrinha, né, porque ela correu, fui lá atrás, e ela olhou pra mim e falou, ela chorava e ela dizia assim, mas eu não fiz nada, tia. Eu olhei pra ela, falei, olha bem, todo mundo começou como você. Você gostou? Porque o meu primeiro beijinho foi horroroso. Eu passei anos, até a adolescência, não querendo que ninguém, eu achava que era tão bonito quando eu via as histórias, quando eu fiz assim. Você gostou? Você sabia que a sua mãe também fez isso, seu pai fez isso, a sua vovó fez isso, seu vovô, todo mundo já fez isso? Foi bom pra você? Pra tia não foi bom, não. Conta pra tia. E aí ela olhou pra mim e ela começou a rir. Porque ela pegou e falou assim pra mim, mas você fez isso? Eu falei, Duda, olha bem, nós precisamos aprender a nossa vida. E a gente só aprende testando. A tua mãe, ela não sabe o que fazer nesse momento. E você é muito pequenininha para você experimentar isso. Mas vai ter uma hora que você vai poder experimentar, sabe? Conhecer o outro, beijar o outro, e aí vai ser muito gostoso. Só que agora você é muito pequenininha. Mas é normal e natural a gente querer entender por que o outro é diferente da gente. E não tem nada de errado. Só que a tia vai te pedir para você entender que você é pequenininha. Você tá com dúvida? Vamos conversar, a gente pode comprar livros, a gente pode aprender. Porque a titia também não sabe lidar muito bem com isso, não. A titia não teve filhos. Mas a titia pode te dizer uma coisa, não tem nada de errado com você. E aí minha cunhada ouviu essa conversa e ela olhava pra mim tipo assim, como assim? Você não vai brigar? Eu falava, não, você nunca deu um beijinho no seu primo? Ou no vizinho da casa do lado? E achou horrível e depois você passou uma fase odiando os meninos? Ou seja, nós precisamos ter a permissão que é ok para você ter sua própria visão de mundo, ser quem você é e testar suas forças. Nós vimos isso nos últimos 2 anos, como é difícil e como as pessoas estão presas nessa questão de poder ter uma identidade. Você não pode ter um partido político porque você é burro, você não pensa. Caraca, eu não penso. Eu não posso ter uma visão de mundo diferente. Eu tenho que pensar igual a você. Ou seja, você não teve permissão para criar sua identidade. Então agora você não quer que eu crie a minha identidade? É isso mesmo? E aí você vem me cobrar que eu tenho que ter merecimento? O que é merecimento? Merecimento não é eu me abrir para receber o que o universo me traz? Não é eu pedir as coisas e receber? Se eu não tenho permissão para nada, nem para ter a minha própria identidade, nem para ter a minha visão de mundo, que merecimento que eu vou ter? Como é que eu vou me dar merecimento? Como é que eu vou conseguir aceitar aquilo que eu estou pedindo e querendo? Me explica, só para eu entender. Depois dessa conversa com a minha sobrinha foi muito legal, porque a partir disso ela relaxou. Eu disse pra ela, vai chegar um outro momento onde você vai gostar de outro menino. E aí você vai gostar de verdade. Mas ainda falta tempo. Tá? E vai ter, durante esse percurso, vai ter momentos que você vai ver algumas coisas e seu coração vai bater diferente. E eu quero que você olhe pro seu coração. E hoje ela tá naquela fase que ela não quer nem ver menino, né? Mas tudo bem, faz parte, daqui a pouco isso muda. Os meninos também mudam. Então, quando é que nós vamos viver essa crise de identidade? Quando, nesse momento, o que tem de gente com crise de identidade, por quê? Porque já não tem uma base lá atrás, não teve permissão de criar sua própria identidade. E agora ela tá tendo que se reinventar. Como é que eu vou me reinventar se eu nem me inventei ainda? Olha que legal. Quando é que eu sinto isso e quando é que eu volto e fico preso nessa fase de novo? Quando eu estou executando um novo papel, quando eu estou procurando um novo relacionamento, quando eu estou preocupada com as crianças na fase pré-escolar, quando eu não sei quem eu sou e o que é real, quando eu me sinto perdido sem saber para onde eu vou. Por alguns momentos, pode ser 1 minuto ou pode ser um tempo mais longo, você fica preso na fase.
Aí você vai para a constelação e dá. Ah, você está aqui com 6 anos no seu emocional. Meu Deus! Meu Deus, está refazendo aquilo dentro de si. Então, é muito importante que a gente possa ter claro que é ok eu ter a minha própria visão de mundo. Eu falar para mim, Regina, tá tudo bem, tá tudo bem. Se quiser, bate no timo, Regina, é ok para você ter sua própria visão de mundo. É ok você ser quem você é e você testar suas próprias forças. É ok, tá tudo bem. Mas todo mundo me chama de burro, o problema do outro. Eu estou olhando por esse ângulo. Se o outro me mostrar um outro ângulo, eu posso pensar. Entendeu? E posso avaliar se eu concordo ou não. Então, é muito importante eu dar permissão para a criança, mas eu dar permissão para o adulto. Tá? Eu posso dizer para você, eu discordo totalmente do seu posicionamento político, porque eu não consigo enxergar desse jeito. Mas é um direito seu olhar por esse ângulo. E tá tudo bem. Tá? Só que quantas vezes nós realmente fazemos isso? Aí você vai dizer, caramba, falar em permissão com essa mulher é difícil, né? Tô tendo que olhar a vida inteira para depois chegarmos aonde eu quero. Talvez a gente tenha que continuar essa live na segunda. Mais um tema para live. Quando nós chegamos entre os 6 e 12 anos, nós começamos a desenvolver o nosso poder de ser hábil, ou seja, as nossas habilidades. Por isso que nesse momento é muito legal estimular as crianças a fazerem o que elas querem, a experimentarem o mundo. Entendeu? Então, o que é essa fase? Essa fase é a fase onde a criança ela está formando os seus valores. Tá? Ela está formando a forma como ela vai criar as permissões, onde ela vai formar o aspecto de criticar, de acolher. Isso é o ego, é o estado de ego, o pai nutritivo e o pai crítico. Tá? É o momento, é a fase em que a criança ela aprende novas habilidades e ela vai decidir escolher o que na verdade está de acordo com ela ou não. Ela vai cometer erros e ela vai querer fazer coisas diferentes. Ela vai mudar o cabelo, ela vai pintar, ela vai trocar de roupa, ela quer. É a fase que ela começa a discordar dos outros. É a fase em que ela quer fazer do seu próprio jeito, ela quer buscar se relacionar com as pessoas fora do círculo familiar. Esse é o início da fase que a criança começa a ser mais comunicativa, ela quer ser mais expansiva, ela quer contar tudo o que aconteceu na escola, por exemplo. E se você não tiver disponibilidade para ouvi-la, se você não tiver disponibilidade para permitir que ela aprenda a fazer as coisas do seu próprio modo, como é que você quer uma pessoa que lá na frente pense fora da caixa? Me explica. Tá? Você tem que fazer do meu jeito. Tá? Como é que depois você quer um funcionário, ou um filho, ou uma nora, ou um genro, que pense fora da caixa, que seja criativo? Se você não sabe ser isso e se você não deixou essa criança ser isso. Então, é um momento onde eu me preocupo em como fazer as coisas. É um momento em que eu desejo fazer as coisas do meu próprio modo. É um momento onde eu discuto sobre o mundo com os outros. Tá? Esses dias eu falei algo para minha sobrinha, né? Ela tá com 11 anos. E ela virou para mim e falou assim, eu não gosto desse jeito. Eu falei, por que você não gosta? Porque eu não gosto, eu gosto do meu jeito. Eu falei, talvez você tenha razão. Eu não gosto desse jeito, eu gosto do meu jeito. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai negociar isso? Então, o que significa isso? Tá? É um momento onde eu preciso dar permissão para ela fazer as coisas que ela quer do jeito que ela quer, mesmo que eu discorde. Óbvio que eu vou tomar cuidado com essa criança para que ela não se machuque, porque ainda é uma criança. Agora, se é um funcionário meu e ele quer testar de uma forma diferente, eu preciso abrir espaço dentro do trabalho para ele criar segurança de se testar e se experimentar. Ah, Regina, mas eu quero que ele venha pronto. Pois é. Boa sorte.
A maioria das pessoas, ela precisa do espaço. E aqui me vem muito uma historinha que eu acho que cabe aqui. É bem rapidinha. Diz que o menino foi para a escola e ele chegou lá na escola super feliz, o primeiro dia de aula. Ai, eu vou ter aula, que legal! E aí a professora falou assim, hoje nós vamos desenhar uma flor. E ele pegou uma folha, pegou os lápis de cores e ele pensou, eu faria uma flor rosa, amarela, lilás, de 3 cores, de 2. Como eu vou fazer? E estava lá ele sonhando com que flor ele ia fazer. E aí a professora disse assim, hoje nós vamos desenhar uma flor, uma rosa vermelha, caule verde, folhas verdes, tá? E pétalas vermelhas, podem desenhar. Um ano depois, esse menino mudou de escola. E aí ele chegou no primeiro dia de aula e a professora disse, hoje nós vamos desenhar uma flor. E toda a sala, opa, vamos desenhar uma flor. E o menino ficou sentado. E a professora olhou para ele e disse, por que você está sentado? Se você não vai desenhar. Ele falou, eu vou desenhar. Mas eu estou esperando a senhora me dizer o que eu devo desenhar. E ela falou, desenhe uma flor. A flor que você quiser. E todas as crianças desenhando flor com 2 cores, com 3 cores. E ele desenhou uma rosa vermelha com caule e folhas verdes e pétalas vermelhas. Ou seja, essa criança, no momento em que ela estava desenvolvendo o poder de ser hábil, a professora impediu. E aí ele se tornou um copiador. Quantos de nós, e muitas vezes, não nos tornamos copiadores e hoje sofremos por medo de fazer diferente? E por medo de não sermos aceitos ao fazermos diferente. Por medo de termos a nossa... de termos o nosso jeito de fazer algo e não ser aceito, literalmente. E aí eu quero falar em merecimento. O que é merecimento? É quando eu acredito profundamente que eu sou digno de receber algo. Como é que eu faço isso? Me explica. Mas olha bem, nós só estamos nos 12 anos, tá? Quando é que eu começo... A Fê diz o seguinte, nossa, muito, pois é medo de ser aceito. Exatamente. Então, para falar, por isso que eu falei, eu sei, tá, que esse tema nós precisamos falar sobre merecimento, mas talvez ele vá se desdobrar na live na segunda, por quê? Porque nós precisamos primeiro entender como funcionamos. É uma continuidade, talvez. Quando é que eu entro? Quando é que eu volto e fico preso nessa fase da minha vida? Quando é que eu fico aprisionado no meu poder de ser hábil? Quando eu começo a aprender novas maneiras, quando eu começo a aprender novos negócios, quando eu começo a aprender novas funções, ao perceber que eu agia ou sentia como as outras pessoas e não sabe agir por si mesmo. Ao tomar conta de crianças de 6 a 12 anos, isso traz muito à tona. Nós somos obrigados a voltar a essa fase. Tá? Quando nós somos obrigados a colocar limites e a permitir, e se nós não tivermos permissão, nós não conseguimos dar. Qual é a frase que nós precisamos usar para nós? É ok para você aprender a fazer as coisas do seu próprio modo, ter sua própria moral e seus próprios métodos. É poderoso isso, né? Já imaginou você dizendo para você, é ok para mim aprender a fazer as coisas do meu próprio modo, ter a minha própria moral e os meus próprios métodos? Como é que isso mexeu dentro de você? Isso mexeu? Isso fez você... Opa! Por quê?
Porque ainda hoje eu recebo pessoas que chegam para mim e dizem assim, independente da idade, normalmente a média dos meus clientes são de 40 a 60 anos. Agora que eu tô atendendo um pessoal mais jovem, porque às vezes os meus clientes que têm filhos me pedem, olha, meu trabalho já terminou, dá para atender, sabe? Olha, me indicaram você. Então eu tô começando a conviver com essa turma mais jovem, mas é muito interessante, porque às vezes chega uma pessoa com 50, 40 anos e me diz, mas o que eu faço? E eu pergunto, tá, mas como você faz? Ah, eu não sei como eu faço. Eu tô insegura. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu estou com medo de tentar do meu jeito e dar errado. Eu tô tentando fazer o que todo mundo manda, mas não tá dando certo. Lógico que não tá dando certo. Enquanto você não fizer do seu jeito, não vai dar certo. E aí eu falo, gente, olha bem, tá? Você precisa primeiro entender o que funciona para você. Por isso que eu nunca trabalho com certo e errado, mas sim, funciona ou não funciona para você. Como é que é isso? Ok? E aí, quando nós chegamos aos 12 anos, nós entramos, dos 12 aos 18, nós estamos, a Fê disse o seguinte, libertador você querer ser quem é, o tentar do seu modo já é libertador. É verdade, mas nós deveríamos ter podido viver isso dos nossos 6 aos 12 anos, tá? Nós deveríamos aprender a fazer do nosso jeito nessa fase. Por quê? Porque você percebe que é uma construção que você pega desde o bebezinho que é acolhido, que ele é permitido pensar, que ele é permitido ser, que ele é permitido criar habilidade, ter a identidade. Ai, aí eu tô pronto. Agora, quantos de nós estamos prontos? Eu estou pronto hoje depois de muita terapia. Não foi por falta de amor dos meus pais, foi falta de conhecimento. Eles não sabiam, ninguém treinou eles para ser pais, tá? Todo mundo disse, vai lá em casa que você dá conta. Legal, eles deram conta, eu não posso reclamar. Eu me acho uma pessoa muito legal, eu acho que assim, realmente eu gosto de mim. Mas eu fiz quase 30 anos de terapia. Ulala, né? Por quê? Porque não deram um curso para os meus pais, caramba. É como mandar uma criança fazer brigadeiro e não ensinar ela a fazer. Meu primeiro brigadeiro eu joguei fora. Por quê? Porque me ensinaram o seguinte, você coloca lá o leite moça, o chocolate, um pouco de manteiga, leva uns 10 minutos, 5 no forno, e tá, no fogão e tá pronto. 5, 10 minutos depois, aquilo tava mais aguado do que qualquer outra coisa. Eu olhei e falei, errei a receita, eu joguei fora. Liguei para uma amiga e falei, ó, errei o brigadeiro, me ajuda aqui. Ela, mas por que você jogou fora? Leva meia hora para fazer um brigadeiro. Perdi meu primeiro brigadeiro, não sabia fazer. Então o primeiro filho sempre sofre mais, tá? O segundo a gente já tem mais um treininho. A partir dos 12 anos, dos 12 aos 18, nós vivemos aquilo que a gente chama de fase do regenerar, tá? É quando nós começamos a testar o ser sexual, tá? É quando nós começamos a testar nós estarmos entre os adultos e nós nos sairmos bem nisso. E nós podemos até mesmo superar o adulto, tá? Esse é o momento onde nós começamos a fazer a unificação dos nossos estados de ego. Ok? Ou seja, cada estado de ego começa a ocupar o seu próprio lugar. O indivíduo, ele começa a experimentar as mudanças corporais. Por isso que essa fase é terrível. Terrível. Por quê? Porque tudo que nós conhecíamos começa a mudar. Tá? O nosso cheiro muda, o nosso corpo muda, o formato do corpo. Nós começamos a criar pelos, nós começamos a criar um monte de coisa. Tá? Nós começamos a nos preocupar como nós somos vistos ou vistas pelo sexo oposto. Nós começamos a desenvolver a nossa filosofia pessoal, tá? Em direção a um novo lugar no mundo adulto. Segundo a antroposofia, a partir dos 15 anos é que você realmente encaixa na vida. Por quê? Porque ali você passou por todas essas fases.
Mônica, depois assista, eu acho que vale a pena porque eu estou falando muito sobre a questão, além de filhos, é sobre nós, tá? Esse é um momento onde ele é muito significativo para nós, quando nós estamos nesse momento do regenerar, tá? Nós queremos nos experimentar sexualmente, nós queremos nos sentir ingênuos de novo, nós podemos nos sentir que nós podemos olhar para a vida e ver o que vai funcionar ou não para nós. Esse é o momento onde eu preciso dizer para mim, é ok você ser sexual, é ok você ter um lugar entre os adultos, é ok você ser um vencedor, é ok você se sair bem, tá? Quando é um momento onde eu vou começar a fazer os ajustes nos relacionamentos, eu vou procurar me manter, sabe, numa posição mais adulta. Como é que eu volto, quando eu volto para essa fase? A Luzia disse o seguinte: perdão é necessidade na nossa vida, sem perdão não temos permissão curada e não conseguimos nos reinventar dentro da nossa falta de permissão. Na verdade, Luzia, eu discordo de você. Eu acho que nós conseguimos sim aumentar a nossa permissão, o nosso merecimento. Mas nós podemos fazer isso, tá? A Luzia está dizendo, grata pela continuidade desse assunto tão rico. Hoje mesmo fica gravado? Fica gravado sim, tá? Então, nesse momento, quando é que eu volto para essa fase de regeneração? Quando eu estou desenvolvendo novos costumes, quando eu estou me preparando para deixar algum relacionamento, quando eu estou cuidando de adolescentes, quando eu mudo de país. E aí eu volto de novo a reviver. Por isso que uma pessoa, quando ela se separa, as pessoas falam, ai, tá parecendo que é adolescente de novo. De certa forma é verdade, porque nós estamos voltando para aquela fase do regenerar, do me experimentar sexualmente de novo, do me reposicionar no mundo dos solteiros, no mundo dos separados. Eu estou criando novos hábitos, eu estou desenvolvendo novos costumes, às vezes eu até mudo a forma de vestir, a forma de me relacionar com as pessoas, tá? E aí nós passamos pro último, na verdade, o que deveria ser o último estágio nosso, que é o nosso estágio, que é o nosso poder de reciclar. E esse estágio, ele começa dos 18 anos em diante. Quais são os sintomas comuns? Quando eu tenho mudanças físicas violentas, quando eu tenho flutuações hormonais e de energia, quando eu tenho a consolidação da minha personalidade e dos meus relacionamentos sociais, quando eu volto de uma longa viagem, quando eu começo de novo a me preocupar com sexo. Então eu vou reciclando, são as repetições das situações e dos estágios anteriores, sendo que todo estágio que eu não vivi bem, eu não desenvolvi ele bem, eu sempre vou voltar mais. É como se eu regredisse para aquele estágio. Então, se eu sou uma mulher que eu não tive o poder de ser, que é aquele momento de ter permissão para estar aqui, para ser alimentada, cuidada, acariciada, tá? Para ter minhas carências atendidas, eu começo um relacionamento, eu me torno aquela mulher dependente, que quer que o outro cuide, que quer que o outro faça tudo. E o cara fala, se ele tá vivendo um outro momento, ele fala, peraí, comprei gato por lebre. Não é que naquele momento onde eu me sinto insegura, eu volto para a fase que eu não me desenvolvi bem. Ou se eu não desenvolvi bem a fase lá do regenerar, eu me sinto insegura sexualmente, eu começo a não saber como é me relacionar, eu começo a ter medo de me relacionar, seja afetivo ou sexualmente. E o que eu posso dizer para mim? É ok para você continuar a crescer, repetir os estágios e realizar tarefas de desenvolvimento como um adulto. Você pode apoiar o crescimento dos outros e ter as suas necessidades atendidas. Eu acho que essa é uma frase que, como todos que estão assistindo essa live são adultos, é importante nós repetirmos pelo menos uma vez na semana, no mês, no ano para nós.
É ok para mim continuar a crescer. É ok eu repetir os estágios. É ok eu realizar as tarefas de desenvolvimento como adulto. É ok eu apoiar o crescimento dos outros. E é ok eu ter as minhas necessidades atendidas. A partir daí, aí nós podemos começar a conversar sobre merecimento. Uau! A live acabou e nós não falamos de merecimento. Me senti enrolada. Não, eu estava te dando ferramentas para nós podermos falar sobre merecimento. Porque é muito simples eu vir aqui e falar sobre um monte de teorias de merecimento e você não saber por que você não consegue ter merecimento. Tá? Então é muito importante e eu vou assim... na segunda-feira, já tô avisando a Dani que tá assistindo com a gente, que a gente vai colocar parte 2, merecimento. Porque agora que nós entendemos as fases do desenvolvimento, tá? Nós podemos começar a falar como é que eu posso mudar a minha falta de permissão ou a minha limitação para poder merecer e para que eu não precise sabotar, entendeu? Hoje uma cliente me contou algo muito interessante, que uma pessoa pediu algo e durante muito tempo quis algo e quando conseguiu ela começou a sabotar, ela começou a brigar até a perder aquilo. E ela dizia, né? E ela ainda diz para mim o seguinte, tá? Por que eu não tenho sorte? E eu olhei para ela e falei, a falta de merecimento. Na verdade, como essa pessoa possivelmente não teve os estágios do desenvolvimento equilibradinho, ninguém teve, tá? Nós temos um melhor, outro pior e assim vai. O que acontece? Ela sabota, tá? A Naira disse, quem eu sou, fortalecer nosso interior e ver quais são os acordos possíveis com essas novas pessoas, com essa nova pessoa nesta nova etapa. Exatamente, Naira. Então, o meu objetivo é que você tenha consciência de quem você é. Que você possa pensar. Oi, Terê, tudo bom? Que você possa pensar sobre o que eu preciso desenvolver. Tá? E aí nós podemos começar, tá? A recriar e aumentar as nossas permissões. Permissões todos temos. O problema é o quanto nós temos de permissão. Nós deveríamos ter permissão ilimitada para merecer tudo que é nosso por direito divino. Tá? Só que como nós temos uma permissão limitada, nós temos um merecimento limitado, e é esse o enfoque que nós vamos dar na segunda. Eu comecei essa live na segunda-feira, passamos pela quarta e vamos terminar na segunda, tá? É que o assunto é muito complexo. A Luzia disse, muito boa essa partilha, obrigada. A Luzia ainda disse, tá doendo aqui, kkkk, já era esperado, estou me permitindo. Por favor, se pegue no colo, Luzia, e diz para você, é ok sentir dor, e é ok superar a dor, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu te dou permissão para você poder sentir a dor, e eu te dou permissão para você superar a dor, e tá tudo bem, não tem nada de errado. Você vai ver que a dor vai embora bem mais rápido. Bom, nosso tempo está terminando. Eu convido vocês a nos encontrarmos novamente na segunda. Foi assim, 3 lives, né? Eu vou colocar 1, 2, 3 lá, porque foi continuidade, para nós falarmos agora sobre a questão da permissão e do merecimento. E usar essa live como uma referência. Tudo bem? A Naira diz, quando nos separamos. Sim, quando nos separamos também, Naira. A Tere tá me perguntando, oi, tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus, tô me sentindo super bem. Espero que você também. A Naira diz, fiz a constelação com você em 2008, fantástica, que me deu uma outra visão de mundo. Que bom, fico super feliz. Oi, Elis, você está chegando e nós estamos terminando a live. Essa live vai ter continuidade na segunda. A Kika falando obrigada, a Andréia, live maravilhosa, sempre, gratidão. A Mônica, muito obrigada por ser tão especial. Regina, é tão bom te ouvir falar, é tão bom saber que podemos nos permitir a sentir dor e nos acolhermos.
isso ganhou o meu dia, Mônica, de verdade. Tere, você chegou na hora que precisava, depois você entra lá e assiste a live. Lembrando que o nosso curso de deusas está pronto e nós estamos com ele disponível no Hotmart ou no nosso site deusas.giracer.com.br, tá bom? E aí eu só vou ler essas últimas e vou estar saindo, porque senão eu sou expulsa daqui, né? Eu agora fiquei mais curiosa ainda. O meu enteado de 12 anos está morando conosco e muita coisa se transformou em casa. A live de hoje já começou a ajudar a me entender ele também. Ai, que bom, Natasha! Super feliz por isso. Ah, Elis, vou olhar o conteúdo, pode deixar, gratidão, sinto a sua falta. Eu também, gosto muito de você, Elis. Um beijo grande, dá um beijo no seu pequeno, porque ele é muito fofo. A Deia, é sempre maravilhoso te ouvir, obrigada. A Joyce entrou agora quando nós estamos indo embora. O José Gomes disse, excelente tema, grato por dividir tantas informações tão importantes para todos nós. Então, antes de sair, eu vou dividir um sonho com vocês, porque eu estou falando muito desse sonho, porque eu quero transformá-lo em realidade. O meu sonho de consumo é que as crianças aprendam isso na escola, tá? Que quando você entre numa empresa, você receba dentro do teu pacote de salário, você receba de presente junto uma psicóloga ou uma coaching para você poder trabalhar o seu emocional. O meu sonho é que as crianças, os adultos e a terceira idade tenham acesso à psicologia e tenham acesso ao autoconhecimento, para que a gente possa evoluir mais rápido nesse planeta e para que a gente possa distribuir muita luz e levar o planeta para outro estágio. E eu conto com vocês para isso, tá bom? Um super beijo! E eu vejo vocês na segunda. Oi! Bom, uma neta de 3 anos, Naira, é tudo de bom. Meu sobrinho tem 4 e é tudo de bom. Um super beijo.